Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 12 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. A liturgia nos convida a meditar hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. São as bem-aventuranças. Bem-aventurados, felizes aqueles. O trecho das bem-aventuranças é a fotografia do cristão verdadeiro. O evangelista Mateus bem explica: felizes os pobres em espírito, ou seja, os pobres por dentro e por fora, os efetivamente e afetivamente pobres. Bem-aventurados os aflitos, não porque arrumam encrenca, mas porque são perseguidos e caluniados injustamente. Felizes os mansos, que com a força de Deus sabem vencer o instinto de vingança. Felizes os puros de coração e não de fachada. Felizes os que têm a coragem de construir a paz, de lançar pontes e não bombas no território dos outros. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seguir e viver as bem-aventuranças que, como uma bússola, indicam aos cristãos a direção justa da vida. Este foi o convite que o Papa Francisco fez na missa celebrada na manhã de segunda-feira, 6 de junho, na Capela da Casa Santa Marta. Para não se perder no caminho da fé, disse o pontífice, os cristãos têm um indicador exato de direção, as bem-aventuranças. Ignorar as rotas que elas propõem significa escorregar nos 3 degraus da antítese da lei cristã, a idolatria das riquezas, da vaidade e do egoísmo. Em sua homilia, o Papa se inspira no Evangelho de Mateus, que mostra Jesus instruindo as multidões com o célebre Sermão da Montanha. Francisco reiterou que Cristo ensinava a nova lei, que não cancela a antiga, mas a aperfeiçoa, levando à sua plenitude. Neste caminho, segundo as indicações deste GPS, podemos prosseguir na nossa vida cristã. Entre todas as bem-aventuranças, Francisco escolhe uma que, afirma ele, pode não ser a chave de todas, mas que nos faz pensar muito. Bem-aventurados os mansos, a mansidão. A mansidão é um modo de ser que nos aproxima muito de Jesus. Ao invés, a atitude contrária sempre promove inimizades, guerras, tantas coisas ruins que acontecem. Mas a mansidão não é ser tolo, é outra coisa. É a profundidade para entender a grandeza de Deus e a adoração. Continua Papa Francisco explicando que o mundo te oferece um GPS errado. Escutemos. Isto é contrário à lei. É o GPS errado. É curioso.
Assim como estas bem-aventuranças são os degraus que levam adiante na vida, os 3 degraus que levam à perdição são: o apego às riquezas, porque eu não preciso de nada. O segundo é a vaidade. Quero que todos falem de mim. Se todos falam bem, me sinto importante. Muito incenso, eu acredito ser justo. Não como aquele ou como aquele outro. Pensemos na parábola do fariseu e do publicano. Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. Obrigado, Senhor, porque sou um bom católico, não como o meu vizinho ou a minha vizinha. Todos os dias isso acontece. O terceiro degrau, o orgulho, que é ficar bem satisfeitos com coisas que não são de Deus, as gargalhadas que fecham o coração. Realmente, irmãos, as bem-aventuranças são o nosso norte. Diante da tentação de cobiçar a riqueza alheia, Jesus coloca a atitude do cristão: felizes os pobres por dentro e por fora. Não há como idolatrar a prosperidade humana diante desta frase. Jesus te guia no matagal da loucura deste mundo. Diante da banalização do maravilhoso dom da sexualidade, frequentemente instrumentalizado, Jesus se opõe: felizes os puros, porque terão olhos limpos para se encher da beleza de Deus, do verdadeiro prazer que é o amor de Deus, da verdadeira alegria que nunca passa. Diante da tentação de responder à violência com a violência, Jesus opõe: felizes os mansos, aqueles que constroem a paz e não a guerra, aqueles que lançam pontes e não bombas. E tudo isso nós podemos viver no nosso dia a dia, porque nós também temos nossas bombas para lançar na cabeça dos irmãos que não gostamos. Mas agora vamos ouvir novamente esse trecho, fundamental para cada cristão. Poderíamos dizer que é a carta magna da comunidade de Jesus. Significa escutar o que Jesus quer de nós pessoalmente hoje. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Vamos parar um pouco e anotar as frases que mais mexem conosco e nos provocam.
Vamos agora traduzir tudo o que ouvimos em um propósito que seja o norte desse nosso dia. Vamos refletir mais um pouco, pensando bem em como podemos colocar em prática o quanto Jesus nos pede. Bem-aventurados aqueles que seguem o Cristo. Paz e alegria a todos. Esse é o norte da nossa vida. Paz e alegria a todos. Levantarei meu olhar aos montes, de onde o auxílio virá. Deus é a força de quem tem fé, misericórdia Ele é. Quando erramos, Ele é por nós, mostra-nos o colo do Pai, com seu sangue libertador, livra do mal e da dor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Sem seu perdão, quando eu cair, quem poderá me levantar? Se Deus perdoa, quem somos nós para não perdoar? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O sangue
sangue de Cristo nos resgatou. Ele ressuscitou. Grite pro mundo